Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Irmãos, vamos continuar o nosso cântico, o cântico do servo sofredor, lá de Isaías 53. Versículo por versículo, nós estamos aí caminhando por esse trecho que é um dos mais famosos do Antigo Testamento. Nós temos falado aí que é a paixão do Antigo Testamento, né? Como se Isaías tivesse escrito esse capítulo, essa profecia, olhando para a cruz. E ele vai descrevendo os detalhes disso de uma maneira muito vívida, talvez a maneira mais vívida, a profecia mais vívida do Antigo Testamento, porque a gente consegue estar ali vendo aquela cena como se nós estivéssemos assistindo ao vivo, vendo os tons que Isaías pinta para nós nesse cântico do capítulo 53. Como nós já sabemos, o cântico começa no capítulo 52, a partir do versículo 13. Nós já estudamos os versículos 13, 14 e 15, os três primeiros versículos, que compõem a primeira estrofe desse cântico. E serve como um resuminho do que vai acontecer na jornada do servo. Lembrando que o servo, essa figura do livro de Isaías, esse personagem do livro de Isaías, que executa os planos de Deus e que executa a libertação prometida ao povo. E os versículos 13, 14 e 15 do capítulo 52, pode colocar aí, por favor, Isaac? Mostra para nós o resuminho da jornada do servo. Os três primeiros versículos mostram a certeza de sucesso, mas a certeza também de humilhação e de sofrimento. Então o texto diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, aqui falando do sucesso, da certeza de sucesso. Mas os versículos 14 e 15 fazem aí o contraste. O versículo 14 mostra o seu sofrimento, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E o versículo 15 fala do seu resultado posterior, do sucesso diante dos gentios, das outras nações. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então essa é a primeira estrofe do cântico que nós já estudamos algumas semanas atrás. Daí nós chegamos no capítulo 53, propriamente dito, onde nós vemos a segunda estrofe, que é onde nós estamos, a segunda estrofe aí, dos versículos 1, 2 e 3, mostrando a rejeição, a certeza de rejeição. O servo seria rejeitado, totalmente rejeitado pelo povo. Isaías abre essa estrofe com duas perguntas retóricas que nós já estudamos, que mostram a incredulidade do povo diante do servo. Então, versículo 1 diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então aqui no versículo 2, que nós estudamos na semana passada, nós vimos que o servo não vai ter nada de destaque, nada de notório, nenhuma majestade, nada que o destaque em sua aparência como Messias. As pessoas iriam olhar para o servo e iam ver uma pessoa normal, uma pessoa que não tinha nenhuma majestade na sua aparência, no seu modo de vestir, no seu modo de andar, era uma pessoa normal e que, portanto, o povo iria desprezá-lo. Então ele era aqui como uma plantinha, nós vimos uma plantinha discreta, que ninguém dá nada, que aparece ali no meio de uma raiz de terra seca, então não havia nenhuma perspectiva de sucesso, ninguém dava nada por isso, e portanto eles rejeitariam, o povo rejeitaria o servo. E hoje nós vamos ver o versículo 3. O versículo 3 é uma continuação dessa estrofe, que compõe aí os versículos 1, 2 e 3, e fala ainda do desprezo que o servo vai experimentar. Agora, no versículo 3, a descrição ultrapassa a simples falta de destaque. No versículo 2, a gente vê que o servo vai ser alguém normal, alguém que não tem grande projeção.
Mas o versículo 3 coloca um elemento adicional, coloca elementos adicionais. O servo não é só alguém sem destaque. O servo aqui, ele é alvo, ele sofre um desprezo ativo do povo. O povo tem repulsa pelo servo. O povo rejeita o servo de maneira aberta. E agora Isaías usa termos até mais fortes para falar disso. O servo, no versículo 3, se vocês olharem, ele é tratado como alguém que está meio que doente, como alguém que é colocado de lado, como alguém que é rejeitado, como alguém que causa repulsa na gente. Olha o versículo 3 aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E agora esse versículo, o versículo 3, como eu falei, apresenta para nós esse desprezo de forma mais vívida. A sequência que Isaías está mostrando é uma sequência crescente. Antes o servo era alguém normal, simples, sem nenhum destaque. Agora a gente vai ver que não é só isso. O povo não vai desprezá-lo apenas como alguém no meio da multidão. Há um desprezo ativo agora. Há uma repulsa ativa. O povo vai desprezá-lo nos termos mais absolutos possíveis. Então o texto apresenta aí para nós uma linguagem pesada e enfática. Porque se vocês observarem, aparece aqui desprezado no começo e desprezado no final. O que enfatiza aí, o servo não tem jeito, ele vai ser absolutamente rejeitado, totalmente desprezado. E parece no versículo 3, e na sequência, na verdade, do texto, quando a gente vê o versículo 3 e o resto do texto, que a gente vai estudar semanas aí após semanas, parece que esse desprezo se dá, dentre outras coisas, por conta da morte extremamente humilhante do servo. Porque naqueles dias, o modo como uma pessoa morria falava muito da sua dignidade. O tipo de morte que o servo parece ter aqui, o modo como ele sofre aqui, dá a entender que ele era alguém que não merecia qualquer dignidade, não tinha qualquer dignidade reconhecida, porque ele tem um sofrimento muito grande. E alguém que passa por isso naqueles dias seria tido como alguém que era amaldiçoado por Deus. Tanto que na sequência, baixa por favor, Isaac, a gente percebe essa ideia aqui. Olha só, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, o povo, aqui no caso Isaías, ao retratar essa profecia, é como se o povo estivesse vendo o sofrimento desse servo e desprezando porque está olhando e falando, olha, esse homem, o tipo de sofrimento, o tamanho do sofrimento que ele tem, mostra alguém que tem que ser desprezado. É alguém que não é digno da nossa atenção. É alguém que tem que ser colocado de lado com todas as nossas forças. Ao ponto de nós virarmos o rosto, de nós e cobrirmos a cara porque a gente não quer associação nenhuma. A gente não consegue olhar para ele, tamanha a nossa repulsa pelo servo. Então o versículo 3 começa a introduzir isso agora de modo mais ativo, de modo mais violento, por assim dizer. E de fato, a morte de Jesus... Aqui nós temos o servo, é um agente sem nome, anônimo, mas no Novo Testamento nós sabemos que é Jesus, como a gente tem falado. De fato, a morte de Jesus foi uma morte que era uma morte não muito honrosa, era uma morte vergonhosa, era o pior tipo de morte que tinha na época. E isso não se ajustava em nada com a expectativa que os judeus tinham do Messias. Os judeus esperavam o Messias que viesse para libertar Israel do jugo romano, do domínio romano. Eles não esperavam, eles não tinham entendido ainda que o servo precisava morrer primeiro para então triunfar. Eles não entenderam a primeira estrofe do capítulo 52 ainda, que nós estudamos. O servo vai ter sucesso, mas primeiro ele tem que sofrer. E depois ele vai obter esse êxito. Eles não entenderam isso. A expectativa deles era que o servo viria para libertar o povo e é isso. Quando eles veem o Messias... que dizia ser o Messias, morrendo numa cruz, isso para eles era um motivo de desprezo. Falaram, não, isso não pode acontecer. Isso aí não faz sentido. Então a gente vê que a expectativa messiânica que eles tinham era realmente diferente do que parece ser dito aqui no cântico de Isaías, né?
Agora, quando a gente olha para o versículo 3, pode baixar, Isaac, para o versículo 3, que é o que nós vamos estudar hoje, nós precisamos ter em mente que as imagens que Isaías pinta para nós, Isaías está pintando um quadro para nós. As imagens, os tons que Isaías usa, as cenas que Isaías pinta, os contornos que Isaías faz, nesse versículo aqui, no versículo 3, tem por objetivo mostrar para nós que as pessoas rejeitariam o servo porque o servo pareceria alguém fraco. Você olharia para o servo e você não veria sinal nenhum de força, pelo contrário, você veria um sinal de fraqueza. E por ser um sinal de fraqueza, é alguém que não sabe lidar nem com os próprios problemas. Como que alguém que não lida nem com os próprios problemas, com as próprias dificuldades, com o próprio sofrimento, como que essa pessoa vai se propor a ser um líder do povo, a ser um salvador, a ser o Messias, a ser alguém que vai ajudar os outros? Não tem como. A pessoa fraca, ela tem que se preocupar primeiro com a sua realidade, para depois ajudar os outros. E quando as pessoas olhariam para o servo, elas veriam alguém que tem problemas por si só. Alguém fraco. Eu vou falar, como que alguém fraco vai poder ser o Salvador, ser o Messias? Não tem como isso. Então, por isso as pessoas iriam rejeitá-lo. Então, nós estamos caminhando nessa rejeição aí. Vamos ver, então, aí os termos que Isaías usa para pintar esse quadro. Ele começa falando, começa e termina o versículo falando que o servo era desprezado. É pela primeira vez aqui, é a primeira vez que Isaías fala de modo aberto, sem usar nenhuma metáfora, do tipo de tratamento que o servo receberia. Porque até então, no versículo 2, é usada uma metáfora. É uma planta que cresce, ninguém dá muita atenção, é uma linguagem mais velada, é uma linguagem mais metafórica. Agora não. Conforme o cântico vai avançando, vai se aproximando do seu ponto alto, Isaías vai deixando de lado a linguagem mais coberta, a linguagem mais metafórica, e vai agora direto. Agora ele vai, olha, ele foi rejeitado. E ele enfatiza esse desprezo tanto no começo do versículo, quando fala ali era desprezado, como no final, onde ele fala de novo, era desprezado, enfatizando. E o versículo 3 vai girar em torno disso aí, desse desprezo. Como foi esse desprezo? Então ele começa falando isso aí, ele usa termos fortes. Essa palavra aí, desprezado, é a mesma palavra que é usada no Antigo Testamento para algumas ocasiões em que fica muito claro o sentido para nós. Por exemplo, em Gênesis 25, 34, abra lá por favor, Isaac. Gênesis 25, 34, nós vemos Esaú desprezando o seu direito de primogenitura. Já estudamos esse texto com o pastor Marcos em Gênesis. Gênesis 25, 34. Olha a palavrinha aparecendo ali. 25, 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que é esse? Qual que é a força desse desprezar? Esaú, isso para Esaú não valia nada. Ele deixou isso de lado. Ele abriu mão disso. Ele desprezou. Isso aqui para mim não tem valor nenhum. Minha primogenitura não vale nada. Desprezou. Outro lugar que isso aparece, tem vários, né? Vou citar só alguns aqui. Quando Davi aparece na frente de Golias, 1 Samuel 17. Quando Davi aparece na frente de Golias, Golias tem uma reação para com Davi. E essa reação é uma reação de desprezo. Lembra que Golias era um filisteu grandão, enorme ali, todo aparatado para a luta, e Davi era um menininho franzino. Davi era lá magrinho, lá na dele, lá baixinho e tal, cabelinho ruivinho lá, vendo o gigantão. Quando o gigantão viu Davi, ele o desprezou. Olha lá, 1 Samuel 17, 42. Olha só. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Então o Golias olhou para Davi e falou: esse daí? Paulo está comigo? Não tem condição. Eu vou estragar o velório do menino. Tá todo bonitinho aí e tal, ruivinho, bela... Não, vocês estão tirando uma com a minha cara. Então Golias despreza Davi, falando: isso daí não dá, desse jeito não dá. Outro texto que aparece isso daí também é quando Davi é desprezado pela sua esposa, Mical. Né? Abra lá, por favor, Isaac, em 2 Samuel 6,16.
Aqui fala que ela desprezou em seu coração. Ela viu o que Davi fez e ela ficou incomodada com aquilo. E ela despreza Davi em seu coração. Ela tem uma repulsa por aquilo em seu coração. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Só lembrando que aqui, quando fala saltando e dançando, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, tá? Das bailarinas, das gazelas aí que dançam nos palcos da igreja, tá? Não tem nada a ver isso daí, nada a ver. Mical olhou e falou, não, a dança tá errada, era outro passo que tinha que usar. Não, não é isso, né? A gente vê o pessoal usando umas coisas aí, é ridículo. Outro dia eu vi um vídeo de um homem, de descrever, com uma roupa lá, fazendo uns passos lá, um negócio assim pra frente, pra trás, tudo afeminado. Por favor, que é isso? Que vergonha uma coisa dessa. Não tem nada a ver, porque Davi dançou, não tem nada a ver, é outro contexto, é outro momento, era outra expressão que aparece, a expressão cultural, não é o que a gente vê hoje, essas danças aí de véu, nada disso. Mas Mical olha então para Davi e despreza ele no seu coração. Essa palavrinha aqui aparece. E em 2 Crônicas 36, aparece essa palavrinha no juízo de Deus sobre Jerusalém. Olha só, 2 Crônicas 36, 15. Olha só, 36, 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Aqui falando que Deus enviava os profetas, os mensageiros, para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependia. Eles, porém, zombavam dos mensageiros. O que eles faziam? Desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então Deus enviava os profetas. O que o povo fazia? Dava de ombro. Desprezava a palavra do Senhor. Então é essa palavrinha que aparece aí. E curiosamente, o último texto para a gente ver é o Salmo 22. Os irmãos conhecem o Salmo 22 porque é um salmo messiânico. Os irmãos vão ver o primeiro versículo e vão lembrar logo de cara de qual é esse salmo. É um salmo que Jesus cita num momento muito específico ali dos evangelhos e os irmãos vão se lembrar. Salmo 22, a citação está no versículo 6, mas olha aqui o versículo 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Onde que Jesus citou isso aqui? Na cruz. Então esse é um salmo messiânico. Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Interessante essa palavrinha aparecer aqui, porque esse é um salmo nitidamente messiânico. E a metáfora que é usada ali nesse discurso, eu sou verme e não homem, mostra para nós a força desse desprezo. Fala, olha, eu não sou considerado nem mesmo um humano, eu sou um verme. O que você faz com um verme? Você trata um verme? Você cuida de um verme? Ela tem um verme de estimação. Você faz isso? Hoje bem que hoje em dia tem pet de tudo, né? Eu, por exemplo, tenho um coelho. Então, hoje em dia tudo vira pet. Cobra vira pet, jacaré vira pet, macaco vira pet. Daqui a pouco verme vai virar pet também. Mas você faz isso com verme? Não, você não faz isso com um verme. O que você faz com um verme? Você despreza o verme. Quando você está lá, você vai comer uma comida e você vê lá um verme, o que você faz com aquilo ali? Você joga aquilo fora, você despreza aquilo. Né? Então você tem um desprezo ativo por um verme. Você não considera aquilo, você considera aquilo nada. E o texto fala, eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Mesma palavrinha que aparece aí. E é interessante notar que esse salmo, o salmo messiânico, é citado por Jesus, no contexto da sua morte. Ou seja, é um salmo que fala sobre o sofrimento de Jesus também. Então você vê essa palavrinha aí aparecendo e dá para nós o tom do versículo, né? Que começa e termina com essa palavrinha aí. Essa é a temática do versículo, esse desprezo. Mas o texto continua. Volta lá, por favor, Isaac. Obrigado. Então ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Literalmente, essa expressãozinha mais rejeitado poderia ser algo como o abandonado,
dos homens, o desamparado dos homens, o deixado, o largado dos homens. Poderia ser, literalmente seria isso daí. Da ideia de um indivíduo com quem as pessoas não querem se associar. Então tá lá, o indivíduo fala, não, com ele eu não quero papo. Desassociar. Essa é a ideia de o mais rejeitado dentre os homens. É alguém que é desamparado. Alguém que não encontra apoio nenhum entre os homens. Não tem ninguém para apoiar, para ajudar. Ele está totalmente desamparado. Essa é a ideia aqui. Veja, por exemplo, Jó 19. A gente vai vendo esses outros versículos para a gente entender quais são as cores que Isaías está pintando aqui. Porque são cores muito vívidas. E são cores que a gente vê nos evangelhos depois. Acontecendo, se concretizando. Jó 19, 14. Olha só esse conceito aqui, essa ideia de desamparo, de ser abandonado. Olha só. Os meus parentes me desampararam. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. E o contexto todo, tanto o versículo antes como depois, a gente vê esse desprezo acontecendo. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. E o seguinte, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Ou seja, é um desprezo completo. Não tem apoio nenhum. Ninguém quer ajudar, ninguém se dispõe a isso, ninguém estende sua mão, nada. É um desamparo completo, total. É alguém que não recebe nenhuma simpatia, nenhum tipo de apoio, nada, sozinho, desamparado, abandonado. Isso é o ser mais rejeitado dentre os homens. Tem lá o homem, o indivíduo, e não tem ninguém que se disponha a ampará-lo, a ajudá-lo. Essa palavra também pode ter a ideia, essa expressãozinha, o mais rejeitado, pode ter também a ideia de alguém que é o último ou o menor dos homens. Se a gente fosse pensar numa fila, seria como o último da fila. O último da fila é alguém que não merece honraria nenhuma, é alguém que está em último lugar, em última posição. É o menor de todos, é o mais desprezado de todos. É aquele que não tem papel nenhum quase ali, da última posição. Tanto que ele nem é listado entre os homens. Está lá, largado na última posição. Eu me lembro quando eu era estudante, né, quando eu ia para a escola ainda, que a aula mais martirizante para mim era a aula de educação física. Porque vocês veem que eu tenho um porte muito atlético. Então, para mim, era um martírio ir na aula de educação física. Tanto que boa parte do meu ensino médio eu só passei de ano porque eu ficava conversando com a professora. Então, ela tinha uma simpatia. Então, rolava aí uma benevolência dela, porque ela via que era sem condição. Me botar para jogar bola, não tinha condição. Mas, às vezes, não tinha como fugir. Eu tinha que jogar, tinha que fazer uma média lá, pelo menos jogar uma vez, né? E aí, o pessoal ia jogar bola e tirava par ou ímpar. Geralmente, os melhores da sala iam tirar par ou ímpar. Todo mundo da sala, os rapazes ficavam lá. E os dois começavam a escolher. Eu escolho fulano. Escolho fulano. 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 E eu lá. Fulano. 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 E eu lá. Falei, você é o último, meu. Aí vinha aquela pessoa que eu sabia que não jogava também. Falei, não, pior que ele não dá, né? E a pessoa escolhida primeiro falou, não é possível. Qual que é a ideia? Eu era o mais desprezado. Eu era aqui o desamparado dos jogadores. Eu era largado. Ninguém fala, o Nicolas, não. Por favor, todo mundo menos o Nicolas. Não dá. No meio de toda aquela turma, estava eu lá. Não tinha ninguém para me apoiar, nem por dó, nem por piedade. Falou, não, vem cá, porque não faz nada. Fica só parado aí, porque você parado já dá trabalho no futebol. Não faz nada, ninguém. Então essa é a ideia aqui. É de alguém que não tem apoio nenhum. O último da fila, alguém que as pessoas olham e falam, não, esse daí não tem dignidade nenhuma. Eu não quero me associar a ele, não quero fazer isso. Essa é a ideia aqui. E é curioso a gente observar que no sofrimento de Cristo, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê algumas expressões desse abandono e dessa rejeição. Por exemplo, se a gente olhar Mateus 26, 56... a gente vê que Jesus foi abandonado até mesmo pelos seus discípulos. Os discípulos não quiseram se associar com ele. Nós lembramos do episódio de Pedro, né, quando foi questionado. Eu sei, você anda com ele, você é discípulo dele. Pedro falou, não, longe de mim, nada. Não conheço esse homem. Depois ele começou a pronunciar maldições em cima disso. Não, jamais, nada a ver, não tem nada a ver. Não quero me associar a essa pessoa. Uma rejeição completa. Olha aí Mateus 26, 56.
Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. A gente sabe que teve um discípulo, pelo menos, que acompanhou ali a crucificação toda, que foi João. Tanto que ali aos pés da cruz, Jesus falou para João: João, eis a sua mãe Maria, Maria, eis o seu filho João aí. Que os católicos usam para falar que essa é a maternidade universal de Maria. O que Jesus falou para João, Jesus fala para todos nós hoje, filhos de Maria. Nada a ver. Grande viagem isso daí. O que o texto lá fala é que Jesus, por ser o primogênito da casa, ele tem a responsabilidade, provavelmente José já estava morto, ele tem a responsabilidade de cuidar da sua mãe, que vai ficar desamparada ali agora. Então ele provê isso, já que possivelmente seus irmãos ainda não eram crentes. Então ele fala: João, cuide de Maria. E Maria, esse é seu filho agora. Então essa é a evidência de Jesus, até mesmo durante a sua morte, se preocupando em cumprir a lei, em honrar pai e mãe. A gente vê isso acontecendo ali. Então tem nada a ver com o que os católicos falam. Mas os discípulos todos abandonaram, fugiram. O texto fala aí: todos deixando fugiram. Então ele foi rejeitado, eles não quiseram se associar. Pedro ilustra isso bem também. E quando a gente olha em Mateus 27, 16, a gente percebe um tipo de rejeição que, para mim, é uma das mais afrontosas que tem nos evangelhos. Para mim, é uma das evidências de maior desprezo que Jesus experimentou. Mateus 27, 16. Os irmãos conhecem essa passagem. É quando o povo decidiu soltar Barrabás ao invés de Jesus. O povo preferiu ter o bandido no seu meio, solto de novo, do que libertar Jesus. É o que diz aí o texto. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E depois, então, Barrabás é solto. O povo preferiu o bandido do que Jesus. Onde será que a gente vê o bandido sendo solto, né? Onde será que a gente vê isso, né? Isso aqui foi o primórdio da STF. Né? Ali você vê Pilatos, o sobrenome é Pilatos Barroso. Ali tem uma variante grega ali que dá esse... Né? A humanidade, queridos, passa, mas os pecados continuam os mesmos. Os bandidos continuam sendo soltos e os justos padecendo, sempre foi assim. Mas a gente vê nisso uma rejeição. O povo preferiu o bandido do que o justo. Isso é uma rejeição completa. Eu não quero me associar com ele, mas eu prefiro me associar com um bandido. Olha o nível disso, olha o nível da rejeição, o nível desse desprezo. Mas Isaías continua. Isaías está pintando o seu quadro com cores tristes e pesadas. Ele fala lá no capítulo 53, volta lá por favor, Isaac, que Jesus, aqui o servo, que nós sabemos que é Jesus, foi desprezado, era o mais rejeitado dentre os homens, e aqui aparece uma expressãozinha muito interessante: homem de dores, e que sabe o que é padecer. O que é um homem de dores? O que é o homem de dores? Um homem sofrido é um homem que a característica dele é o sofrimento. Fala, a característica dessa pessoa é a dor, é o padecimento, é o sofrimento. Ele é caracterizado pela agonia, pela aflição. Se você fosse descrever o servo em uma palavra, seria a palavra dor, sofrimento, agonia, aflição, seria isso. É um homem de dores, que é marcado por isso. Não precisa colocar aqui não, Isaac, mas se os irmãos olharem aí, no versículo 14 da primeira estrofe, lá do capítulo 52, nós já tivemos um vislumbre do sofrimento intenso que esse servo passaria, fisicamente falando. O texto diz, no versículo 14, que o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, ele estava totalmente desfigurado. Um sofrimento físico aqui. Então, o que nós vemos aqui como um homem de dores, mostra que a sua própria feição tinha sido
transformada por causa do seu sofrimento. Um sofrimento muito intenso. Então ele é o homem que é caracterizado por isso. E fala que ele era o homem de dores e que sabe o que é padecer, ou seja, ele tem conhecimento de causa. O servo está familiarizado com o sofrimento. Ele está familiarizado com a dor. E aqui esse padecer parece estar relacionado a uma doença. Não é algo específico, uma doença específica, mas é o sofrimento causado por uma doença. Imaginem naquele contexto onde as doenças, qualquer doença, tinha um sofrimento prolongado. Não era igual hoje, onde você está sentindo algum mal-estar, você toma um remedinho e pronto, estou bem. Naquela época, você tinha algumas alternativas ali, mas qualquer sofrimento causado por uma doença era um sofrimento que se prolongava. Era um sofrimento que deixava a pessoa em mal-estar prolongado. Nós vemos isso, inclusive nos evangelhos, onde Jesus cura muitas pessoas doentes. E aqui quando fala que ele sabe, que ele está familiarizado com o padecimento, parece que é o sofrimento que é causado por uma doença. Agora notem, o texto não está falando para nós que Jesus era alguém com saúde frágil, que vivia doente. Anos atrás eu tinha desvio de septo, carne esponjosa, tinha tudo no nariz, menos saúde. E eu precisei fazer uma cirurgia. Isso daqui que os irmãos veem já é o resultado melhorado do meu nariz. Isso aqui já é o melhor que o médico conseguiu. E a minha mãe se lembra, eu tinha sinusite todo mês. Ao ponto de eu ter infecção no ouvido todo mês, de eu precisar ir para o hospital todo mês, a radiografia para ver os seios da face, não aguentava mais. O cara do raio-x já me conhecia, já, clube de fidelidade já, toque. Tem desconto no próximo agora. Porque era direto. Então eu tinha saúde frágil por causa da má formação aqui. O que o texto está falando não é que o servo era alguém de saúde frágil. Ele era alguém familiarizado com o sofrimento, com a dor, com as doenças, então ele era alguém frágil. Jesus vivia doente, sempre tossindo, com dor nas costas, tal. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está enfatizando aqui para nós é que as pessoas olharam para o servo e viram ele como alguém fraco. E uma pessoa doente, uma pessoa que é descrita como alguém doente, uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Uma pessoa fraca. Então Isaías está usando aquilo que o povo sabe que é sinal de fraqueza para mostrar que o povo veria o servo como alguém fraco. E ele fala, olha, alguém que sofre, alguém que padece. Claro, Jesus sofreu fisicamente, nós sabemos disso, na sua via crucis ele padeceu, mas a força das palavras que Isaías mostra aqui é para mostrar isso, que ele era alguém fraco, e o povo então olharia para ele e falaria, olha, ele não sabe nem lidar com os próprios problemas, que dirá com os nossos, então o povo rejeitaria. Quando a gente olha para o versículo seguinte, para o versículo 4, a gente percebe que essas doenças, essas enfermidades, essas dores, não eram literais em todos os sentidos. Porque olha aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui parece que, como a gente vai ver na próxima ocasião, que essa linguagem que Isaías usa é uma linguagem para falar dos efeitos do pecado. Então, o servo vai tomar as consequências do pecado do povo para si. Então, notem que esse sofrimento que aparece aí não é por causa de algo que o servo fez, como o povo pensou. Não era por conta do comportamento dele ou por conta de alguma coisa errada nele. Ele tomou as enfermidades, as dores dos outros. Ele fez isso em benefício dos outros. Ele se tornou um homem de dores que sabe o que é padecer por causa dos outros, em benefício dos outros, para trazer resultado para os outros. Esse é o ministério do servo, proporcionar essa libertação aí. E o texto continua, versículo 3 ainda. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. A ideia aqui é clara, né? As pessoas julgariam o servo de modo tão repulsivo, fariam uma avaliação de modo tão desprezível, que é como se elas cobrissem o rosto. Elas cobrem o rosto, elas viram o rosto, elas cobrem com a roupa, elas não querem ver o servo, de tanta repulsa que elas têm, de tanta aversão que elas têm. Elas não querem ter o mínimo de contato com essa pessoa, porque elas estão aborrecidas por ele, elas não concordam, não querem, não acham que ele é o servo enviado, desprezo total. E aí o texto fala de novo, ele era desprezado e dele não fizemos caso.
Aqui não fazer caso é estimar como nada. É um sinônimo de desprezar, né? É você achar que alguém não é sequer digno de ser listado, de ser mencionado, de ser considerado, levado em consideração. É alguém, olha, essa pessoa aí você deixa quieto que nem vale a pena você citar. É você não fazer caso dela. Essa é a ideia aqui, é um desprezo, é um desdenho completo. Nós sabemos que Jesus experimentou tudo isso aqui. Nós sabemos que Jesus sofreu fisicamente pelo pecado do povo, nós veremos isso na sequência do texto, mas nós sabemos que o povo olhou para Jesus e vendo a sua fraqueza, falou, não, ele não pode ser o Messias. Como pode um homem desse que morre numa cruz desse jeito, passa por essa vergonha toda, como pode ser ele o Messias? Então, o que foi o sinal de fraqueza foi o motivo pelo qual o povo desprezou. A questão, como a gente vai ver mais para frente, é que essa aparente fraqueza, na verdade, era o braço forte do Senhor. E foi o que proporcionou a salvação. Foi a morte de Cristo, essa fraqueza, que proporcionou a salvação que é oferecida a nós hoje. E esse contraste que aparece entre o que o povo pensou, entre a avaliação que o povo fez e o que realmente aconteceu, é o que dá, né, base para a pregação no Novo Testamento. Se os irmãos olharem Mateus capítulo 21, os irmãos verão um pouco disso. Abra lá, por favor, Isaac, Mateus 21. O próprio Jesus falando. Jesus tinha pleno conhecimento dessa realidade. Ele, ele sabendo que era o servo, ele sabia o que ele ia passar, evidentemente. Olha lá o que diz Mateus 21, 33. Jesus conta uma parábola. Olha só, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aqui Jesus conta a história e a gente percebe onde Jesus quer chegar. Espera aí, tem uma vinha, tem pessoas que são enviadas pelo dono da vinha, o dono da vinha envia o próprio filho, a gente sabe onde Jesus quer chegar aqui. Opa, ele está falando algo referente a si próprio, ao ministério dos profetas que vieram antes dele e a si próprio, ao desprezo que o povo teve pelos profetas e o desprezo que o povo teve pelo próprio Jesus, pelo próprio filho do dono da vinha aqui. A gente sabe onde Jesus quer chegar. E ele joga para os seus ouvintes. E aí? O que o dono da vinha vai fazer? E aí, versículo 41. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. É impressionante ver o grau da cegueira dessas pessoas. Eles sabem a resposta certa, mas eles não percebem que o problema é eles. Logo de cara, pelo menos, eles não percebem. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? O conceito de pedra angular na construção civil, ou era uma pedra que era colocada no canto da casa que ia ser construída, e ela servia de sustentação e de direção para as paredes. Então era a pedra principal. Você colocava ali, ela servia de suporte, de base, e ela dava direção para o resto da construção também. Ou alguns dizem, a pedra angular pode ser uma pedra que era colocada, imaginem um arco de pedras, várias pedras assim, e no meio você tinha que colocar uma pedra encaixada para manter todas as outras pedras em ordem, de pé, para que a coisa não desabasse. Então tem algumas pessoas que falam, pode ser isso, pode ser aquilo. De qualquer modo, qualquer que seja a pedra angular, o fato é que era a pedra principal. Se você tira aquilo, tudo cai. E Jesus cita aqui o Salmo 118. Ele fala, onde é que está? Aqui. Pode descer, por favor, Isaac, 42. Ele fala, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal. Ou seja, o pessoal rejeitou
o ministério de Jesus, rejeitou o próprio Jesus. Só que nessa construção que está se desenhando, Jesus é a pedra principal. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Um juízo aqui. Vocês rejeitaram a pedra, beleza? Não tem problema. Esse reino que vocês rejeitaram, que está sendo construído, vai ser entregue para outro povo. Não tem problema. Legal. Nós sabemos que a oferta do reino foi primeiro aos judeus, mas depois passou aos gentios. Nós sabemos disso. Mas Jesus dá um tom de juízo aqui. Ele fala, essa pedra, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Cuidado com essa pedra. Essa pedra aí, quem rejeita essa pedra, tem um destino já traçado. Os mestres da lei, percebendo o que Jesus falou, finalmente ficaram bravos, olha lá. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Demorou, né? Demorou para se tocar. Vocês rejeitaram, vocês estão rejeitando. E então eles continuam aí no seu plano de rejeição completa. Abre lá, por favor, em Atos 4, Isaac. Atos 4:11. Olha agora a pregação do Novo Testamento mostrando isso. O povo rejeitando, mas essa pedra se tornando a principal. Atos 4:11, 11 e 12. Olha só. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a principal pedra. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os homens rejeitaram, mas essa pedra permaneceu rejeitada? Não, ela se tornou a pedra principal. Está lá. Não importa qual a avaliação dos homens. Os homens olharam e falaram, essa pedra não tem valor nenhum. Essa pedra é lixo, joga fora. Essa pedra é a pedra principal. O Severiano gosta de pegar madeira de demolição, né, Severiano? Madeira, como é que chama? Madeira rústica, né? O pessoal olhou e falou, não, essa madeira aí, vixe, pode jogar fora. Isso daí não vale nada, essa madeira aí. Tá no meio, essa obra vai ser mandada embora, pode derrubar tudo. Fala, não. Essa madeira aí se tornou a madeira principal, a viga, a coluna aqui, é a principal. Não dá para construir nada sem ela, ela é o apoio de tudo, não dá. Mas as pessoas desprezaram, os judeus desprezaram. Agora, para a gente terminar, olha só 1 Pedro 1. Vamos trazer isso agora para uma realidade prática para o nosso dia a dia agora. Quero fazer um contraste aqui. O povo rejeitou. O povo olhou para o servo e falou, não, o servo não tem valor nenhum. Essa pedra é rejeitada, não serve para nada, essa madeira aí não serve para nada, joga fora, não tem valor nenhum isso. Mas e o crente? O crente não. O crente vê justamente o valor dessa pedra, vê justamente o valor do servo, entende quem é o servo. E olha como Pedro faz um contraste aqui para nós. 1 Pedro 1:10, olha só. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Olha só, Pedro está falando, os profetas falaram sobre o sofrimento e sobre a glória de Jesus. E isso é importante, é importante ainda, mas foi especialmente importante para os leitores de Pedro, porque eles estavam passando por sofrimento. Uma das temáticas de 1 Pedro é o sofrimento. E eles falam, olha, os profetas falaram sobre os sofrimentos de Cristo, mas falaram também sobre as glórias. Opa! Então quer dizer que quem se associa a Cristo tem certeza de que assim como ele sofreu e entrou em glória, os servos de Cristo também padecem aqui, mas um dia desfrutarão desse estado glorioso. É a certeza que nós temos. Isso encorajaria os leitores de Pedro. E ele falou, os profetas falaram sobre isso. E vocês agora experimentam essa realidade. Versículo 12.
A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos têm um interesse especial nas verdades da salvação. Nós sabemos que os anjos não desfrutam eles não são alvo do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Jesus não morreu por anjos, Jesus morreu por homens. Então os anjos que estão perdidos, os anjos que não se perderam estão guardados. Mas essa realidade da obra de Jesus, da morte de Jesus em favor dos homens, isso deixa os anjos maravilhados. Os anjos gostam disso. Tá? É triste ver que os anjos gostam disso, não são beneficiados diretamente por isso, e tem crente que não desdenha disso, tem crente que não liga para isso. Né? Tem crente que não está nem aí para isso, sendo que é beneficiado por isso. É um contraste isso daí, né? Então, isso daí foi revelado para vocês. E aí vem uma exortação, olha só. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui falando da segunda vinda de Cristo. Um dia Jesus Cristo vai voltar, vai se revelar. Então, enquanto ele ainda não se mostrou, então por enquanto vocês têm que estar alertas, sóbrios, atentos, não podem dormir no ponto. No meio do sofrimento, vocês têm que estar ligeiros, têm que estar percebendo o que está acontecendo ao redor de vocês. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui, Pedro fala que nós somos peregrinos, aqui na nossa casa, a gente está indo para casa, nós estamos de passagem aqui. Então agora se comportem do jeito certo, com temor. Sabendo, agora presta atenção aqui, olha o contraste. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, o modo de vida que nós tínhamos sem Cristo. Os nossos pais, os nossos antepassados, transmitiram para nós o desprezo pelas coisas de Deus, uma vida de impiedade. Nós somos resgatados disso não por prata ou ouro. Versículo 19, nós somos resgatados disso pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Até o 21. Mais um, por favor, Isaac. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Qual é o contraste que eu quero fazer aqui? Pedro fala, olha, vocês, como filhos da obediência, vocês têm que viver alinhados com a preciosidade do sangue que lavou vocês. As pessoas olharam para o sangue de Jesus vertido na cruz e falaram, esse sangue é o sangue de um criminoso, é o sangue de um mentiroso, é o sangue de alguém que é desprezado, é o sangue de alguém que não merece nossa atenção, é um sangue sujo, é um sangue que não tem valor. Agora, para o crente, qual é o valor desse sangue? Inestimável. Mais precioso do que ouro e prata. E algo que para nós, na nossa realidade material, ouro e prata é uma coisa de valor inestimável. Não é à toa que o Silvio Santos dá os prêmios em barras de ouro, porque barras de ouro valem mais do que dinheiro, não é? Para nós, o ouro é uma coisa assim de outro mundo. Imagina você ter na sua casa um monte de barra de ouro. Fala, nossa, estou feito. O ouro não perde o seu valor. Agora, Pedro fala, não, o sangue de Cristo é mais precioso do que isso. As pessoas olharam para aquele sangue carmesim lá, aquele sangue escorrendo na cruz, e falaram, esse sangue não tem valor. Esse sangue é nada, esse sangue é lixo, joga fora. Os crentes não. Os crentes olham e falam, esse sangue, ele é mais precioso do que prata e ouro. E agora que eu fui lavado por esse sangue, eu não vou mais viver uma vida de alguém que foi lavado por lixo. Lixo eu tinha antes. Agora que eu fui lavado, agora que eu fui feito de novo, nasci de novo, agora que esse sangue mais precioso do que prata e ouro me lavou, eu vou viver em harmonia com isso.
As pessoas desprezaram, o povo desprezou, mas eu não vou desprezar. Eu não vou, eu tenho que lembrar. O que para o povo era lixo, para mim virou um luxo. Para o que o povo não valia nada, para mim é a coisa mais valiosa que tem. Diga, Tânia. Pastor, é engraçado porque a gente conhece tanto tempo esse texto, né? Mas quando se referia a desprezo e rejeição, eu sempre pensei que era como se a gente visse um desastre, um acidente, não olha, porque aquilo te traz repulsa. Mas é uma repulsa ligada à dó, não desprezo de... Algo ativo. Olha quem ele é, o lixo que ele é. Eu não tinha pensado nisso. Mas me faz pensar também que eles, mesmo vendo Jesus lá na cruz, não se converteram e que quando o Cristo voltar, que a gente espera que quando for revelado que é o Cristo, corações endurecidos ainda assim vão se revelar. Vão. Não é estranho isso pra gente, porque está notório que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, que ele voltou, e mesmo assim ainda vai ter gente se rebelando contra ele. É o que o pecado faz. O pecado vai contra todas as evidências, contra tudo aquilo que é o lógico, porque é uma cegueira. A pessoa não vê. Obstinada, coração endurecido. E rejeita completamente. Não, eu não vou me render a ele. Eu rejeito abertamente. Eu desprezo. E as palavras de Isaías são nesse sentido, de um desprezo ativo. Fala, olha, eu não quero associação com ele. Eu rejeito. Para mim não tem valor nenhum. Não é digno de ser mencionado. Não, nem esquece. Não tem valor nenhum. Mas para nós, os crentes, é diferente, é óbvio. Um dia nós mudamos o nosso pensamento. Um dia a nossa mente foi feita nova, regenerada. Agora eu olho e falo, Senhor, como o Senhor pôde ter sido desprezado desse jeito? Aí sim a gente fica com peso, a gente fala, meu Deus, como o Senhor se submeteu a isso por mim? O desprezo de Jesus, o desprezo do servo, foi o que me possibilitou não desprezá-lo. O desprezo do povo que levou à morte de Cristo na cruz foi o que abriu espaço para que agora, pela ação do Espírito Santo, eu não o despreze mais. E agora eu seja lavado, e agora eu consiga ver o valor desse sangue. Então a gente percebe que mesmo em notas de desprezo, nós vemos o valor da obra de Cristo aqui. Porque esse desprezo aconteceu. E o mundo ainda hoje despreza. O mundo olha para Jesus e continua desprezando. No futuro vai desprezar também. Isso continua. Mas agora, eu olho para esse texto e eu falo, é impossível desprezar esse servo. Não tem como. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu falo, meu Deus, é um sacrifício de um valor inestimável. E agora, como vai ser a minha vida? Se eu fui lavado por esse sangue? Se o sangue desprezado lá atrás foi o sangue que me lavou de um valor inestimável, como que vai ser meu palavreado? Como que vai ser, onde eu vou frequentar? Quais são os lugares que eu vou frequentar? O que eu vou ver com os meus olhos? O que eu vou ouvir com os meus ouvidos? Quem vão ser meus amigos? Quais vão ser as minhas prioridades? Eu fui lavado por esse sangue de um valor inestimável. Eu tenho que lembrar disso. Eu não fui lavado por qualquer coisa. Eu não fui lavado por um sangue de qualquer um. O povo pensava que era qualquer um, mas não era qualquer um. É o sangue do Cordeiro eleito desde a fundação do mundo. A minha mente muda. Opa, eu não posso ter um desprezo prático. Eu não posso não desprezá-lo como meu Salvador, mas na prática desprezá-lo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso viver como alguém que despreza isso. Não, é um valor muito grande, muito alto para isso. Então isso muda a nossa vida. Muda ou não muda? Muda. Com certeza muda. Eu não posso falar, não, eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu creio no servo, mas eu vivo como alguém que despreza o servo. Eu não posso fazer isso. Pedro fala, vocês foram comprados por um sangue mais precioso do que prata e ouro. Vivam de acordo com isso. Não esqueçam isso. Para o povo não teve valor nenhum. Para nós é um valor inestimável. E é isso que nós temos que pregar. O povo olha, ainda hoje, para Jesus e fala, não, isso daí é desprezível. Nós falamos, não, você não está vendo o valor disso. Você não está vendo. Você não está entendendo o valor disso. Deus tem que abrir os seus olhos para que você consiga entender. E só Deus pode abrir os olhos, né, para isso. Se nós não tivéssemos a ação do Espírito Santo, nós olharíamos para o que os judeus fizeram com Jesus e faríamos exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
Muito bem, terminamos aí então o versículo 3. Forte, né? Tem tons, são tons que Isaías pinta, que são tons de um desprezo muito ativo. E na sequência agora, nós terminamos essa estrofe, a segunda estrofe. Na sequência nós vemos nas demais estrofes o resultado da obra do servo. O servo agora o cântico do servo vai mostrar para nós agora quais foram os resultados disso. O que aconteceu? Ele foi desprezado, foi morto, padeceu, mas e agora? Agora a gente vai ver outras cores a respeito disso aí. Beleza, gente? Vamos orar então? Santo Deus, nós agradecemos porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para a preciosidade do sacrifício de Cristo. Por nossa própria conta, nós não conseguiríamos ver isso. E certamente, Pai, se não fosse pela ação do Seu Espírito, nós ainda desprezaríamos o servo. Ainda o veríamos como alguém que não merece qualquer atenção, alguém que deve estar à margem de tudo, esquecido, abandonado. Mas nós louvamos o Senhor porque o Senhor abriu os nossos olhos, nos deu um novo coração para que nós pudéssemos ver a preciosidade da obra de Cristo. E agora, Pai, nós olhamos para o sangue de Jesus e não vemos mais um sangue como de outro qualquer, um sangue sujo, um sangue fruto de alguém que era um malfeitor, um bandido, um mentiroso, mas o sangue do seu próprio Filho, o sangue perfeito, sem pecado, que morreu em nosso lugar e agora nos abre o caminho até o Senhor. Um sangue mais precioso do que ouro e a prata. Ajuda-nos, Pai, a vivermos em coerência com isso. Nós que somos crentes, devemos viver sempre à luz desse sangue precioso que nos lavou. Que nós não desprezemos o nosso Salvador de modo prático, ainda que não o desprezemos em nossas palavras. Que nosso coração, a nossa fé, se externalize em ações práticas de obediência, de submissão, de louvor, de adoração a este servo. Nós louvamos ao Senhor pelo cântico de Isaías, louvamos ao Senhor por Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.